A garota, obcecada pela aparência, foi tocada pelo carinho do seu pretendente e ignorou a aparência pouco atraente dele. Ela concordou em namorar o rapaz. No entanto, sem que ela soubesse, a perseguição do namorado pouco atraente era apenas para dormir com ela. A Bunny sempre foi obcecada por boa aparência. Sempre que via um cara bonito, seu coração disparava e ela não conseguia desviar o olhar. Na faculdade, ela escolheu estudar escultura para criar seu homem bonito ideal na forma de esculturas. Ela pensou que namoraria um cara muito bonito. No entanto, quando ela apresentou o namorado aos amigos, eles ficaram chocados porque o namorado, Bong-soo, parecia um palhaço baixo com um corpo e rosto pouco impressionantes. Seus amigos não conseguiam entender a escolha de Bunny, mas ela estava envolvida na doce perseguição de Bong-soo. Ele lhe daria bebidas com declarações de amor e se ajoelharia para confessar seus sentimentos na sala de aula. Com o tempo, a presença persistente de Bong-soo e as confissões públicas comoveram Bunny. Pela primeira vez, ela sentiu que a intenção importava mais do que a aparência, especialmente porque se considerava mediana e pensava que caras bonitos não gostariam dela. Um dia, quando Bunny entrou na escola, Bong-soo estava prestes a dar-lhe um colar de pérolas que era esteticamente incomum. Enquanto ele estava colocando, foi acidentalmente empurrado por um skatista, fazendo o colar cair. Bunny segurou Bong-soo, que estava tentando confrontar o skatista, e mudou de assunto, dizendo que gostava do colar. Depois da aula, ela ligou para Bong-soo, que estava na sala de transmissão lendo quadrinhos. Ele viu a ligação dela, mas a ignorou de propósito. Bunny pensou que ele estava ocupado. No momento seguinte, a voz de Bong-soo veio pela transmissão, gabando-se para os amigos sobre planejar uma viagem com Bunny. Ele revelou que havia se esforçado muito para conquistar Bunny, admitindo que sua perseguição sempre foi sobre dormir com ela. Ele pensou que seria rápido, mas Bunny havia mantido sua reserva. Desta vez, ele planejava embebedá-la e seguir com seu plano. A escola inteira ouviu a transmissão. Imaginando Bong-soo zombando dela na frente dos amigos, Bunny invadiu a sala de transmissão com raiva. Nesse momento, o colega de quarto de Bong-soo chegou e percebeu que o telefone dele tinha se conectado acidentalmente à transmissão, transmitindo a conversa deles ao vivo. Bong-soo correu para fora, ajoelhou-se diante de Bunny e implorou por perdão, alegando que apenas se gabou para impressionar os amigos. Bunny percebeu o verdadeiro caráter dele, chutou-o e chamou-o de idiota. Enquanto os curiosos murmuravam, Bong-soo se sentiu humilhado e abandonou sua pretensão, acusando Bunny de também querer dormir com ele, mas fingir ser virtuosa. Ele reclamou de como havia se humilhado por estar com ela. Incapaz de tolerar mais, Bunny o socou, mandando-o voar para trás. Ela o avisou para nunca mais mostrar a cara para ela. Depois de desabafar sua raiva, ela rasgou o colar de pérolas e saiu friamente. Sem que ela percebesse, dois homens bonitos na multidão admiraram suas ações. Cha Ji-won, um aluno que estava retornando do departamento de escultura, e Hwang Jae-yeol, do departamento de design. Duas amigas confortaram a magoada Bunny e, depois de alguma reflexão, ela tomou uma decisão significativa: namorar apenas homens bonitos. No dia seguinte, sentindo-se envergonhada com a transmissão, Bunny se tornou o centro das fofocas onde quer que fosse. Para escapar, ela anunciou que tiraria uma licença. Lembrou-se de como anos atrás ela queria se transferir de escola, mas mudou de ideia quando um vizinho bonito se mudou para a casa ao lado. Sua mãe secretamente esperava por uma distração semelhante desta vez. Suas orações foram rapidamente respondidas. Segurando o formulário de licença na escola, Bunny acidentalmente encontrou alguém pedindo direções. Era Cha Ji-won, o aluno que estava retornando. Quando ela olhou para cima e viu o rosto de Cha Ji-won, parecia que tudo ao seu redor parou. Imagens de uma fantasia encheram sua mente, onde Cha Ji-won era um anjo da Grécia Antiga profundamente apaixonado por sua namorada frágil e pálida, que acabou sendo ela. Saindo do devaneio, Bunny imediatamente rasgou o formulário de licença e levou Cha Ji-won para a biblioteca. Assumindo que ele era um calouro porque estava segurando livros do departamento de escultura, ela entusiasticamente deu-lhe seu número de telefone, dizendo que era a representante do departamento e que ele poderia contatá-la para qualquer coisa. Depois de se despedir de Cha Ji-won, uma alegre Bunny saltitava pela rua, apenas para parar de repente ao ver outro cara bonito se aproximando. Era Hwang Jae-yeol, que havia testemunhado ela batendo no ex-namorado.
Enraizada no local, ela não conseguia acreditar que alguém pudesse ter uma aparência tão sonhadora. Em sua mente, Hwang Jae-yeol era o personagem principal de um anúncio de bebida esportiva. Com sua namorada desde o ensino médio sentada na garupa de sua bicicleta novamente, o rosto dela apareceu. Encontrando dois caras incrivelmente bonitos em sucessão, Bunny estava convencida de que continuar sua educação era uma orientação divina e que rasgar o formulário de licença foi a decisão certa. Encontrando Hwang Jae-yeol novamente, que tinha acabado de terminar um projeto de design com seu colega de quarto, eles estavam relaxando, comendo enquanto caminhavam. Hwang Jae-yeol, sendo alimentado, quase perdeu o equilíbrio. Bunny, sem ver que ele havia se estabilizado, correu para empurrá-lo por trás em uma tentativa equivocada de ajudar, fazendo seu tablet voar de suas mãos. Disposta a pagar pelo dano, Bunny perguntou discretamente se poderia pagar em parcelas, depois de ver que o tablet valia 2 milhões de wons coreanos. Antes que Hwang Jae-yeol pudesse responder, ela fez uma reverência de desculpas e tentou fugir. Mas ele a agarrou, insistindo que ela deixasse seu número de telefone. Sentindo-se para baixo, Bunny afogou suas mágoas em álcool em uma reunião do departamento de escultura. Quando Cha Ji-won entrou e se apresentou como um aluno que estava retornando, Bunny percebeu que ele era, na verdade, seu veterano. Ela ficou envergonhada por ter se gabado de ser sua veterana enquanto o mostrava por perto. Naquele momento, uma garota próxima informou Bunny que Cha Ji-won era neto de uma família rica. Sentindo-se envergonhada na frente de Cha Ji-won, Bunny ansiosamente lhe serviu uma bebida assim que ele se sentou. Percebendo seu desconforto, Cha Ji-won brincou casualmente e mencionou que não bebia, aliviando o clima. Bunny então se apresentou. Ao ouvir o nome dela, Cha Ji-won se lembrou de uma escultura que ele havia visto na biblioteca, particularmente impressionado com uma escultura de um homem bonito criada por Bunny. Quando o organizador da festa pediu para os recém-chegados fazerem um brinde, Cha Ji-won pretendia recusar, mas foi sobrecarregado pela insistência persistente. A multidão cantou seu nome e ele relutantemente pegou um copo. Sem saber o que fazer, Bunny percebeu a relutância dele e interveio para beber em nome dele. A festa ficou mais animada e Bunny ficou cada vez mais embriagada. Em um torpor, ela viu Hwang Jae-yeol parado na porta observando-a. Aconteceu que Hwang Jae-yeol e outros estavam jantando por perto. Chateado com o tablet quebrado por Bunny, ele saiu para tomar ar. Ver Bunny bebendo de forma descuidada depois de seu erro o irritou. Bunny, percebendo o humor ressentido dele, correu para fora bêbada e segurou o rosto dele, alegando que ela correu para proteger seu rosto bonito, perguntando onde mais ela poderia encontrar tal atratividade. Bunny se aproximou, olhando afetuosamente para Hwang Jae-yeol. O que poderia ter sido um momento romântico se tornou estranho, pois Bunny vomitou nele. No dia seguinte, Bunny acordou envergonhada pelos eventos da noite anterior, arrependendo-se de não ter tirado uma licença. Ao chegar na escola, um irritado Hwang Jae-yeol a confrontou, levando-a a fugir. Ela se esquivou pela multidão, quase sendo pega por Hwang Jae-yeol, quando de repente viu Cha Ji-won e se escondeu atrás dele para se proteger. Quando Hwang Jae-yeol deu um passo à frente para puxá-la para fora, um drone veio em direção a eles. Assustado, Hwang Jae-yeol se esquivou e Cha Ji-won instintivamente se afastou. Bunny se abaixou para evitar o drone, agarrando a camisa de Hwang Jae-yeol no caos, fazendo com que ambos caíssem em uma pose próxima e ambígua, justamente quando o drone estourou um balão, cobrindo-os com glitter, aparentemente criando uma atmosfera para seu momento íntimo. Bunny olhou sonhadora para o rosto bonito tão perto do dela, perdida em uma fantasia romântica. Momentos depois, Bunny saiu do transe e empurrou Hwang Jae-yeol para longe, agarrando Cha Ji-won, que estava por perto, e fugindo. Ela levou Cha Ji-won para comer uma refeição especial na escola, que era reservada para professores. Graças ao seu bom relacionamento com a senhora da cantina, ela conseguiu essas refeições. Cha Ji-won gostou muito da refeição, achando sua vida muito mais interessante desde que conheceu Bunny. Ele pensou em Bunny como um tesouro e queria passar mais tempo com ela. Passando por uma escultura de um homem bonito que Bunny havia esculpido, Cha Ji-won parou para posar ao lado dela, tirando o casaco e perguntando a Bunny se ele se parecia com a escultura. Bunny sempre viu Cha Ji-won como uma figura nobre, alheia a preocupações mundanas, mas seu ato brincalhão a fez cair na gargalhada.
Eles estavam prestes a ir tomar um café quando Cha Ji-won recebeu uma ligação e teve que sair apressado depois de se despedir. Bunny viu o identificador de chamadas rotulado como Primeiro Amor e pensou erroneamente que Cha Ji-won tinha uma namorada. Logo após Cha Ji-won sair, Bunny recebeu uma ligação de Hwang Jae-yeol, seu credor. Ela desligou para evitá-lo, mas no segundo seguinte, Hwang Jae-yeol apareceu atrás dela, exigindo que ela fosse à aula com ele para ajudá-lo a fazer anotações como pagamento pelo tablet danificado. Bunny relutantemente fez anotações para uma aula e voltou para casa exausta, temendo a ideia de continuar a ajudar Hwang Jae-yeol. Ela considerou pedir dinheiro ao pai para quitar sua dívida de 2 milhões de wons assim que recebeu uma ligação do senhorio pedindo um aumento no depósito de aluguel. Sem outras opções, Bunny aceitou um emprego de meio período em uma exposição de arte juvenil para pagar a dívida em parcelas. Lá, uma obra de arte chamada Destino chamou sua atenção, especialmente porque ela era fã do escultor Jay. Enquanto estava absorta na obra de arte, um homem iniciou uma conversa com ela, tirando-a de seus pensamentos e pedindo sua opinião sobre a peça. Compartilhando suas opiniões com confiança, o homem ficou satisfeito com a resposta dela e a convidou para tomar um café depois do trabalho. Bunny chegou ao café a tempo, concordando em encontrá-lo, apesar de se sentir um pouco nervosa. Mas sendo alguém que é atraída por boa aparência, ela não resistiu quando viu o rosto bonito dele novamente, deixando todas as suas reservas para trás. O homem se apresentou como Joe A-Rang. Eles então começaram a falar sobre o escultor J. Bunny animadamente compartilhou que o escultor J daria uma palestra na escola deles, e ela estava determinada a comparecer. Eles tiveram uma conversa animada, e ao se despedirem, Joe A-Erang pediu o número de telefone dela. Bunny deitou-se na cama mais tarde, relembrando a boa aparência de Joe Erang e imaginando-o a pedindo em casamento com um enorme anel de diamante. Quando ela estava prestes a aceitar, o perturbador Hwang Jae-yeol apareceu, exigindo 2 milhões de wons. Bunny acordou desse pesadelo e rapidamente transferiu os 200,000 wons que ela havia ganhado de seu emprego de meio período para Hwang Jae-yeol, prometendo pagar os 1.800.000 wons restantes o mais rápido possível. No dia seguinte, na escola, Bunny viu Cha Ji-won levantando uma garota em uma cadeira de rodas de um carro e pensou erroneamente que ela era seu primeiro amor. Enquanto Cha Ji-won estava temporariamente ausente, a garota na cadeira de rodas caiu. Bunny correu e a ajudou a voltar para a cadeira de rodas, sujando-se no processo. Quando Cha Ji-won retornou, ele sinceramente a agradeceu, e Bunny soube que a garota era sua irmã, e a nota de primeiro amor se referia a ela. Depois de se despedir dos irmãos, Bunny foi ajudar Hwang Jae-yeol com suas anotações conforme programado. Vendo-a coberta de lama, Hwang Jae-yeol tirou a camisa e a colocou sobre ela, mostrando cuidado apesar de sua desaprovação verbal. Depois da aula, Bunny escapou rapidamente e encontrou uma amiga no corredor que pediu para ela trazer de volta uma proteção para o braço. Assim que Bunny colocou a proteção, Hwang Jae-yeol se aproximou e, pensando que ela estava machucada, expressou arrependimento por não poder usá-la para fazer anotações. Bunny decidiu fingir estar machucada, enganando Hwang Jae-yeol. Mais tarde, durante um evento de pintura de mural envolvendo os departamentos de escultura e arte, Hwang Jae-yeol estava incomumente atento, assumindo tarefas para deixá-la se recuperar. Bunny se sentiu em conflito sobre revelar sua farsa, temendo a raiva de Hwang Jae-yeol assim que ele descobrisse a verdade. Enquanto ela ponderava sobre isso, viu Hwang Jae-yeol quase cair de uma cadeira e rapidamente o apoiou por trás. Assim que ele se estabilizou, ele examinou seu braço supostamente machucado e imediatamente percebeu que ela havia mentido. Bunny relutantemente pegou a ferramenta e terminou o trabalho restante sozinha. Depois de completar a tarefa, ela encontrou Cha Ji-won. Ela reclamou com ele sobre ainda dever a Hwang Jae-yeol 1,8 milhão de wons e não saber quando poderia pagar. Assim que Cha Ji-won estava prestes a se oferecer para ajudá-la com a dívida, Bunny notou um pôster promocional na parede. A escola estava organizando uma competição de homem forte, com o primeiro prêmio sendo o mais novo modelo de tablet. Animada, Bunny arrastou Cha Ji-won para o local da competição. Cha Ji-won estava cético em relação à força dela. No entanto, duas amigas estavam confiantes em Bunny.
Elas explicaram a Cha Ji-won que Bunny era bem conhecida no departamento de escultura por sua força. Enquanto outros caras estavam ofegantes depois de carregar um saco de cimento, Bunny podia carregar 3. Quando foi a vez de Bunny, ela deu um passo para trás, balançou o punho e atingiu poderosamente o saco de pancadas, impressionando a todos e vencendo todos os concorrentes para ganhar o primeiro lugar e o tablet. Ela imediatamente o entregou a Hwang Jae-woo, quitando a dívida de 2 milhões de wons completamente. Não precisando mais fazer anotações para ele, ela se sentiu aliviada de uma grande preocupação. Bunny e Cha Ji-won saíram rindo e conversando. Observando-os ir, Hwang Jae-woo sentiu uma doçura amarga em seu coração. O que ele realmente queria não era o tablet, mas uma desculpa para estar perto de Bunny. Relutante em cortar os laços com ela, ele hesitou por um longo tempo antes de enviar uma mensagem a Bunny agradecendo por ela tê-lo ajudado com as anotações. Naquele momento, Bunny estava jantando com Cha Ji-won e 2 amigos. Vendo a mensagem de Hwang Jae-yeol, ela não respondeu. Enquanto isso, Hwang Jae-yeol estava olhando fixamente para seu tablet, angustiado por não receber uma mensagem de Bunny. Ele estava preocupado que isso pudesse significar perder o contato com ela para sempre. No dia seguinte, em um café, quando Bunny passou por ele sem sequer um cumprimento e saiu imediatamente, ele não aguentou. Ele a seguiu para perguntar por que ela não tinha respondido às suas mensagens. Bunny declarou diretamente que, como ela havia quitado sua dívida, não havia motivo para eles se verem novamente. Hwang Jae-yeol declarou com raiva que não precisava mais vê-la e se sentiu aliviado. No entanto, durante a aula, Hwang Jae-yeol sofreu de doença do amor, imaginando Bunny em todos os lugares ao seu redor. Cada vez que ele tentava se aproximar do que ele pensava ser Bunny, ele era puxado de volta para a dura realidade, percebendo que não conseguia se desapegar dela. Ele saiu correndo da sala de aula. Ao mesmo tempo, Bunny estava assistindo a uma palestra do escultor com Cha Ji-won. Animada para conhecer seu ídolo, suas emoções aumentaram. Quando a cortina se abriu lentamente, o escultor foi revelado como sendo Jo Ah-rang, deixando-a atordoada. Ela ficou em transe durante toda a palestra. Depois, Jo Ah-rang caminhou com ela pelo campus, envolvendo-a em uma conversa animada. Cha Ji-won seguiu atrás, sentindo-se negligenciado. Quando Jo Ah-rang estendeu a mão para remover uma pétala do cabelo de Bunny, Cha Ji-won se sentiu desconfortável. Nesse momento, Hwang Jae-woo de repente gritou o nome de Bunny. Ele caminhou até ela enquanto os 3 o observavam se aproximar. Hwang Jae-yeol percebe que tem sentimentos por Bunny e vai apressadamente dizer a ela que eles não podem manter a distância. Bunny fica confusa com as palavras dele. Hwang Jae-yeol rapidamente perde a coragem e inventa uma desculpa, alegando que ainda não pegou a camisa que emprestou a Bunny de volta. Bunny rapidamente devolve a camisa, entendendo sua intenção. Agora, Hwang Jae-yeol não tem mais motivo para ficar perto dela. Felizmente, a escola está realizando um evento, e Bunny e Hwang Jae-yeol, ambos membros do conselho estudantil, são designados para colaborar como líderes. Depois de completarem suas tarefas, todos saem para um jantar em grupo onde jogam um jogo. Bunny e Hwang Jae-yeol, que perdem, são incentivados a beber um brinde com copos cruzados. Enquanto eles se levantam relutantemente, Bunny é acidentalmente esbarrada por um garçom e cai nos braços de Hwang Jae-yeol. O coração dele dispara com a proximidade, mas Bunny, não entendendo a situação, o empurra com a cabeça. Ambos com dor, eles se sentam separadamente e o brinde é deixado inacabado. Após o jantar, Hwang Jae-yeol espera com Bunny por sua carona. Vendo um caminhão se aproximando, ele rapidamente a puxa para o lado, fazendo com que ela seja salpicada por outro carro que passava. Vendo o olhar irritado de Bunny, Hwang Jae-yeol se sente derrotado. Apesar de suas intenções de agradá-la, suas tentativas sempre parecem dar errado. No dia seguinte, na aula, Bunny pede a Cha Ji-won para posar para ela. Admirando seu trabalho concluído, ela comenta sobre a boa aparência do modelo, sugerindo que qualquer esforço poderia se transformar em uma obra-prima. Cha Ji-won, lisonjeado, expressa de brincadeira confiança em sua aparência. Durante a conversa, Jo Ah-rang aparece e elogia as habilidades de desenho de Bunny. Bunny aproveita a oportunidade para pedir a Jo Ah-rang uma entrevista de formatura, uma tarefa para o conselho estudantil. Jo Ah-rang, que raramente dá entrevistas, concorda sem hesitar, porque Bunny pediu.
Corada por ter a atenção de seu ídolo, de repente, Jo Arang se aproxima e remove uma pétala do cabelo dela, fazendo-a sentir como se estivesse em um sonho. Hwang Jae-yeol e seu colega de quarto testemunharam a cena, confundindo Jo Arang com acariciar a cabeça de Bunny. Uma atmosfera ambígua pairava entre eles. Hwang Jae-yeol sentiu ciúmes, mas não tinha o direito de levar Bunny embora. Bunny continuou a se lembrar do sorriso de Jo Orang e estava indefesa contra tudo sobre ele. Cha Ji-won notou que Jo Orang parecia ter sentimentos românticos por ela. Bunny sentiu como se ainda estivesse em um sonho depois de sua bem-sucedida jornada de fã. O novo estúdio de Hwang Jae-yeol e seu colega de quarto ficava bem ao lado do de Jo Arang. Jo Ah-ang ofereceu um aperto de mão para dar as boas-vindas aos novos vizinhos, mas Hwang Zae-yul, cheio de hostilidade, ignorou a mão estendida de Jo Arang. Durante a entrevista, Jo Arang não conseguia tirar os olhos de Bunny, mostrando abertamente seu interesse, mesmo em público. Hwang Zae-yul, vendo seus olhares trocados, sentiu-se cada vez mais sombrio. Durante um intervalo, duas garotas se aproximaram de Jo Arang com perguntas. Quando Bunny começou a segui-las, Hwang Jae-yeol a puxou para seu estúdio sob o pretexto de precisar de ajuda. Após o intervalo, Hwang Jae-yeol foi ao lado para encontrar Jo Arang e acidentalmente o viu acariciando o rosto de uma das garotas. Ele passou, fingindo não ver, e ajudou Zo Erang a remover o microfone, descobrindo que Go Erang havia esquecido de desligá-lo durante o intervalo. Enquanto todos arrumavam o estúdio após a entrevista, apenas Bunny e Hwang Jae-yul ficaram, porque os outros estavam ocupados. Bunny estava guardando as coisas, mas não conseguia alcançar uma caixa alta devido à sua altura. Hwang Jae-yul se aproximou para ajudar, inadvertidamente a envolvendo em seus braços. O contato próximo e a diferença de altura criaram uma atmosfera ambígua. Hwang Jae-yul não conseguia tirar os olhos dela, deixando Bunny desconfortável. Ela tentou escapar do abraço dele e sair, mas descobriu que a porta não abria. Hwang Jae-yul também tentou e não conseguiu abri-la. Ambos pegaram seus telefones para pedir ajuda, mas não tinham sinal. Enquanto esperavam alguém passar, Bunny contou uma história de fantasma a Hwang Jae-yul. Ele cobriu os ouvidos, com medo de ouvir. Bunny finalmente descobriu a fraqueza de Hwang Jae-yul e o provocou por ser um covarde. Com o passar do tempo, Bunny se sentiu mal e precisou usar o banheiro. Ela puxou as roupas de Hwang Jae-yeol e olhou para ele suplicantemente, esperando que ele encontrasse uma solução. Vendo o sofrimento dela, Hwang Jae-yeol pegou um martelo da caixa de ferramentas e quebrou a fechadura da porta com força. Depois que Bunny voltou do banheiro, ela notou que Hwang Jae-yeol havia machucado acidentalmente a mão. Ela cuidadosamente aplicou um curativo em sua ferida, agradecendo-o por ter se esforçado por ela. À medida que o relacionamento deles se aliviou, Hwang Jae-yeol a aconselhou a não namorar Jo Arang, alegando que ele não era uma boa escolha. Bunny ignorou o conselho dele, considerando rude falar mal de alguém pelas costas. No dia seguinte, o modelo agendado para o departamento de escultura teve que cancelar. Cha Ji-won se ofereceu para substituí-lo, mas Bunny imediatamente recusou, já que ele também era um estudante de escultura e não deveria perder aulas. Naquele momento, ela viu Hwang Jae-yeol saindo do escritório e o puxou para a sala de aula para posar em seu lugar. Hwang Jae-yeol desabotoou a camisa e fez uma pose bonita, cativando Bunny com sua boa aparência e charme. Ela sentiu como se eles fossem os protagonistas de uma história romântica que haviam se apaixonado à primeira vista. Percebendo que estava se deixando levar, Bunny rapidamente parou seus pensamentos errantes, chamando de brincadeira Hwang Jae-yeol de não um herói, mas um diabo cujo olhar ela não deveria cair. Após a aula, Bunny ofereceu a Hwang Jae-yeol uma bebida para agradecê-lo por sua ajuda. Enquanto eles ainda estavam conversando, ela recebeu uma ligação de Jo Arang, convidando-a para seu estúdio no dia seguinte. Lembrando-se de Jo Arang flertando com outra garota, Hwang Jae-yeol queria persuadir Bunny a não ir. Não gostando de seus comentários negativos sobre Jo Arang, Bunny se curvou em agradecimento e voltou para a sala de aula. Animada, Bunny chegou ao estúdio de Jo Arang e esbarrou em Hwang Jae-yeol na porta. Hwang Jae-yeol, incapaz de acalmar sua mente, imaginou Bunny e Jo Arang em um beijo romântico.
Para interromper o encontro deles, ele deliberadamente definiu o endereço de entrega para o estúdio de Joe Arang. Naquele momento, Joe Arang estava ensinando Bunny a esculpir, segurando a mão dela. A atmosfera romântica foi abruptamente interrompida pelo entregador. Hwang Jae-yeol também aproveitou a chance para espiar por dentro. Percebendo as palhaçadas de Hwang Jae-yeol, Joe Arang levou Bunny para o parque para um encontro. Hwang Jae-yeol, ansioso como uma formiga em uma panela quente, queria descobrir se Joe Arang não era confiável. Ele reproduziu a gravação do microfone usado durante o dia da entrevista deles, ouvindo Joe Arang falando com uma garota. Cerrando o punho, ele correu para o parque e agarrou o braço de Bunny, exigindo que ela fosse para casa. Sem explicação, ele a puxou com força. Bunny se soltou e, confusa, exigiu saber por que ele apareceu de repente. Hwang Jae-yeol expressou urgentemente que Joe Arang não era um bom homem e se opôs fortemente ao namoro dela com ele. Em seu desespero, ele até soltou um lembrete dos relacionamentos infelizes de Bunny no passado, pedindo que ela não repetisse seus erros. Ferida por suas palavras, Bunny avisou severamente a Hwang Jae-yeol que suas escolhas românticas eram um assunto privado dela e não tinham nada a ver com ele, ordenando que ele não interferisse mais. Sem opções, Hwang Jae-yeol se aproximou de Cha Ji-won, que era próximo de Bunny, e lhe mostrou uma gravação fundamental. Na gravação, uma garota que havia passado a noite na casa de Joe Arang perguntou ansiosamente se ela poderia ser sua namorada. Joe Arang disse de forma desinteressada que passar a noite não significava nada e prometeu um compromisso futuro. Percebendo que Joe Arang ainda estava se envolvendo com outras mulheres enquanto também perseguia Bunny, eles rapidamente discutiram uma estratégia, sem deixar Bunny saber da verdadeira natureza de Joe Arang. De antemão, eles planejaram separar os dois, minimizando qualquer dano a Bunny. Cha Ji-won imediatamente contratou um detetive particular para investigar a vida pessoal de Joe Arang, e logo recebeu fotos de Joe Arang sendo íntimo de várias garotas. Foi revelado que Joe Arang estava usando seu status de escultor para enganar emocionalmente estudantes universitárias. Cha Ji-won rapidamente ligou para Bunny, apenas para saber que ela estava a caminho da exposição de Joe Arang. Mais cedo, depois de discutir com Hwang Jae-yeol, Bunny havia retornado para encontrar Joe Arang, que estava surpreendentemente ainda esperando por ela. Sentindo-se inquieta, ela perguntou sobre o relacionamento deles. As respostas vagas de Joe Arang insinuaram que ele não convidava casualmente pessoas para seu estúdio ou namorava facilmente. Bunny, sentindo ambiguidade em suas palavras, ficou encantada. No dia seguinte, Joe Arang encontrou Bunny perto da escola para tomar um café. Quando eles estavam prestes a sair, um entregador quase atingiu Bunny. Joe Arang rapidamente a puxou para seus braços e pegou a mão dela. Super animada, Bunny acreditou que segurar as mãos confirmava o relacionamento romântico deles. No dia seguinte, carregando flores, ela se dirigiu à exposição. Sem que ela soubesse, Cha Ji-won e Hwang Jae-yeol estavam freneticamente andando de scooter até a exposição. Na exposição, o sapato de Bunny foi pisado. Depois de consertá-lo no banheiro, ela viu Joe Arang. Planejando surpreendê-lo, ela o seguiu silenciosamente. No entanto, a surpresa se transformou em choque quando ela testemunhou Joe Arang beijando apaixonadamente uma garota do conselho estudantil. Suas flores caíram no chão, alertando o casal que se beijava. Ao mesmo tempo, um ofegante Hwang Ji-yeol e Cha Ji-won chegaram. Eles tentaram levar Bunny embora, mas ela insistiu em uma explicação. Ela confrontou Joe Arang, exigindo com raiva saber por que ele a enganou e jogou tais jogos ambíguos. Joe Arang respondeu sem vergonha que nunca teve a intenção de namorá-la. Ela havia entendido mal. Depois de confirmar que outras garotas do conselho estudantil também foram enganadas por Joe Arang, Bunny ficou furiosa. Ela invadiu o salão de exposições e, na frente de repórteres e convidados, jogou um balde de gelo na cabeça de Joe Arang. Cha Ji-won ficou para trás para gerenciar as consequências, enquanto Hwang Jae-yeol apressou Bunny para fora. Uma vez do lado de fora, Bunny não conseguia mais conter suas lágrimas e sentou-se chorando. Hwang Jae-yeol tirou silenciosamente sua jaqueta e a cobriu com ela, dando-lhe espaço para desabafar suas emoções. Assim que ela se acalmou, Cha Ji-won a levou para casa, continuamente contando piadas para animá-la. Vendo-a sorrir, Cha Ji-won soltou um suspiro de alívio.
Mais tarde, notícias informaram que o grupo Wen, de propriedade da família de Cha Ji-won, havia retirado o patrocínio de Jo Ah-rang. Fotos de Jo Ah. Hang com várias vítimas também vazaram, rotulando-o como um pária na comunidade de escultura. Enquanto isso, um totalmente embrulhado Hwang Jae-yeol andou de scooter e borrifou Jo Ah. Hang com spray de pimenta, agindo para desabafar as frustrações de Bunny. Depois de unirem forças para lidar com o cafajeste, Hwang Jae-yeol e Cha Ji-won começaram a testar cautelosamente os sentimentos um do outro por Bunny, vendo-se como rivais, embora nenhum quisesse revelar seus pensamentos primeiro. Alheia às intenções deles, Bunny agradeceu sinceramente a Hwang Jae-yeol quando se encontraram no conselho estudantil, grata por ele ter impedido que ela fosse enganada. Hwang Jae-yeol ficou satisfeito com o relacionamento agora cordial, embora ele não pudesse dizer se Bunny realmente havia superado ou apenas estava se mostrando corajosa. Um dia, Bunny e Cha Ji-won desfrutaram de uma refeição especial juntos. Saindo da cantina, eles viram a equipe de Hwang Jae-yeol filmando. Bunny admirou a postura séria e profissional de Hwang Jae-yeol, encontrando-se inesperadamente atraída por ele. Enquanto ela estava absorta, a multidão de repente ficou densa. Cha Ji-won, preocupado que ela pudesse cair, pegou a mão dela e a deixou sair. Hwang Jae-yeol viu isso e sentiu uma pontada de ciúmes. Durante uma festa de comemoração de sua equipe, Hwang Jae-yeol repassou essa cena em sua mente e bebeu para acalmar seus sentimentos. Bêbado, ele encontrou o número de Bunny em seus contatos, mas não teve coragem de ligar. Quando ele desabou, uma faixa rolou pelas escadas. Ele viu o nome da escola nela e ajudou a enrolá-la. Quando ele se levantou para encontrar a pessoa do andar de cima, ficou surpreso ao encontrar Bunny. Pensando que era uma alucinação por sentir muita falta dela, seus pensamentos voltaram. Ele havia se apaixonado por Bunny à primeira vista enquanto ela estava pintando. Após seu serviço militar, ele se matriculou deliberadamente na mesma escola para ficar mais perto dela. Eles se reconectaram, embora Bunny tivesse um namorada na época, e o relacionamento deles cresceu a partir daí. Agora, sobrecarregado pelo ciúme e pelo álcool, Hwang Jae-yeol não conseguia mais esconder seu amor por ela. Bunny imaginou Hwang Jae-yeol ajoelhado com flores e a pedindo em casamento depois de ouvir sua confissão. Ela se imaginou em um vestido de noiva branco, caminhando feliz em direção a Hwang Jae-yeol. Era para ser um momento feliz, mas de repente a polícia apareceu, pretendendo prendê-la por paixão ilusória. Bunny se recusou a admitir a culpa e pediu a Hwang Jae-yeol para provar sua inocência. Mas o rosto gentil dele de repente se contorceu, zombando de sua falta de dignidade para se casar com ele. Bunny acordou desse pesadelo, sentindo que estava pensando demais. Talvez Hwang Jae-yeol estivesse apenas bêbado na noite passada, e sua confissão não significava nada. No dia seguinte na escola, Bunny se sentiu estranha ao encontrar Hwang Jae-yeol, que parecia ter esquecido sua confissão. Ela o lembrou de suas palhaçadas de bêbado e de sua confissão. Esperando que ele culpasse o álcool, Bunny ficou surpresa quando Hwang Jae-yeol confessou sinceramente seus sentimentos por ela. Confusa com as palavras dele, Bunny se viu olhando para ele durante uma reunião, duvidando de seus sentimentos e suspeitando que essa fosse uma nova maneira de ele provocá-la. Depois da aula, Bunny foi para a biblioteca e procurou um assento. Avistando Hwang Jae-yeol, que recusou uma oferta de assento de outro rapaz e acenou para Bunny, alegando que havia guardado o assento para ela, Bunny não conseguia entender suas intenções e decidiu confrontá-lo sobre o que ela fez de errado. Quando Hwang Jae-yeol se aproximou e olhou para ela com ternura, pedindo que ela pensasse por que ele a tratava dessa maneira, a biblioteca de repente perdeu a energia. Um anúncio instruiu a todos a usar as escadas de emergência para evacuar. Em meio à confusão, alguém esbarrou em Bunny, mas Hwang Jae-yeol rapidamente a puxou para perto, permitindo que ela segurasse a mão dele enquanto desciam as escadas. Hwang Jae-yeol queria passar mais tempo com Bunny, sugerindo um bom lugar para estudar juntos. Estar sozinha com ele deixou Bunny desconfortável. Então ela mentiu sobre querer ir para casa para descansar e se despediu de Hwang Jae-yeol. Suas colegas de quarto a levaram para estudar em outro lugar e convidaram Cha Ji-won. Ao chegarem, eles encontraram Hwang Jae-yeol novamente e Bunny se sentiu envergonhada sob seu olhar perscrutador. O colega de quarto de Hwang Jae-yeol, carregando muitas sacolas, chegou apressado e insistiu em fazer um churrasco, cancelando os planos de estudo deles.
No estúdio de Hwang Jae-yeol, ele afetuosamente ajustou as roupas de Bunny na frente de todos. Cha Ji-won notou a perseguição de Hwang Jae-yeol e o desconforto de Bunny. Ele tentou ajudar, oferecendo a Bunny um pouco de carne, mas Hwang Jae-yeol foi mais rápido e colocou a carne na frente de Bunny primeiro. Hwang Jae-yeol ficou infeliz que Bunny chamou Cha Ji-won de irmão, mas apenas se referiu a ele formalmente como veterano. Todos sentiram a tensão entre eles. Para mudar de assunto, Bunny sugeriu pegar bebidas. Cha Ji-won se levantou para ir, e Hwang Jae-yeol, para não ser superado, insistiu em ir com ele. Na loja de conveniência, Hwang Jae-yeol, com ciúmes de Cha Ji-won estar sempre perto de Bunny, questionou se Cha Ji-won gostava dela. Cha Ji-won o avisou para parar se ele estivesse apenas brincando ou provocando Bunny. Hwang Jae-yeol disse seriamente a Cha Ji-won que seus sentimentos por Bunny eram genuínos. Após a confrontação, eles voltaram para o estúdio apenas para ver fumaça saindo quando se aproximaram da porta, percebendo que Bunny poderia estar em perigo. Eles correram para dentro. Enquanto eles estavam fora, a fumaça do churrasco havia acionado o alarme de fumaça. A água jogada na churrasqueira por um colega de quarto causou mais fumaça, pois reagiu com o óleo, ativando o sistema de sprinklers e criando uma bagunça. Ele rapidamente a puxou para fora e verificou cuidadosamente se ela estava ilesa. Seus colegas de quarto provocaram Bunny, notando como Hwang Jae-yeol olhava para ela com óculos cor-de-rosa, claramente tendo se apaixonado por ela. No dia seguinte, ela notou um remédio para resfriado na mesa e se lembrou do conselho de Hwang Jae-yeol da noite anterior para descansar cedo, assumindo naturalmente que o remédio era dele. Inesperadamente, Hwang Jae-yeol encontrou sua mãe na escola, caminhando com um professor. Sua mãe, conhecida por suas frequentes mudanças românticas, agora estava mostrando interesse em seu professor. Hwang Jae-yeol implorou a ela para considerar seus sentimentos e evitar envolvimentos com pessoas próximas a ele. Em vez disso, sua mãe o acusou de atrapalhar sua felicidade. Frustrado, Hwang Jae-yeol revelou que ela o manteve por perto quando criança, apenas para obter pensão alimentícia de seu pai, não por amor. Sua mãe, chateada com a acusação, se separou dele com raiva após uma discussão acalorada. Com o coração partido, Hwang Jae-yeol foi ao estúdio para encontrar Bunny. Ele se lembrou da primeira vez que a viu, ocupada no estúdio de escultura com o cabelo solto. Perguntando por que ela não prendia o cabelo, ele notou que suas mãos estavam cobertas de gesso e gentilmente o prendeu para ela, enchendo o ar de calor. Bunny lutou para controlar seus sentimentos. Depois de prender o cabelo dela, ela viu Hwang Jae-yeol pegar um remédio para resfriado de sua bolsa, lembrando-a de tomá-lo na hora certa. Bunny percebeu então que outra pessoa havia deixado o remédio mais cedo, e Hwang Jae-yeol suspeitou de Cha Ji-won. Ele segurou a mão de Bunny, enfatizando que ela deveria tomar o remédio que ele trouxe. Durante os exames de meio de semestre no departamento de escultura, o professor criticou o trabalho de todos. Bunny, geralmente no topo, recebeu a crítica de que seu trabalho carecia de paixão. Desanimada e preocupada em perder sua bolsa de estudos, Bunny não queria sobrecarregar seus pais com altas taxas de matrícula. Vendo-a chateada, Cha Ji-won a levou para o rio para clarear a mente, tranquilizando-a de que seu contratempo era temporário e que ela poderia superá-lo com esforço. Com o apoio de Cha Ji-won, Bunny recuperou sua confiança. Voltando para casa e vendo o remédio para resfriado na mesa, ela não pôde deixar de pensar em Hwang Jae-yeol. Ela se lembrou do momento doce em que ele arrumou o cabelo dela, seu rosto corando e o coração disparando, percebendo que havia se apaixonado por Hwang Jae-yeol. No dia seguinte na escola, ela esbarrou em Hwang Jae-yeol e eles conversaram alegremente enquanto caminhavam. Alguns passos depois, eles encontraram Cha Ji-won. Cha Ji-won perguntou deliberadamente a Bunny se ela se sentia mal depois de ir à beira do rio na noite anterior. Ele estendeu a mão para verificar se ela tinha febre, mas Hwang Jae-yeol rapidamente cobriu a testa de Bunny, impedindo-o de tocá-la. O momento tenso foi interrompido pela aparição repentina da locutora sênior Summer, atordoando a todos com sua beleza, incluindo Bunny. No entanto, Summer foi direto até Hwang Jae-yeol e perguntou como ele estava recentemente. Bunny testemunhou sua sênior levando Hwang Jae-yeol embora e percebeu que o relacionamento deles era extraordinário. Ela zombou de si mesma por seus pensamentos selvagens, sentindo que apenas uma garota tão notável quanto sua sênior merecia Jae-yeol.
Apesar de seus esforços para escondê-lo, Cha Ji-won e suas duas colegas de quarto notaram seu comportamento incomum. Uma colega de quarto acidentalmente encontrou uma foto de Hwang Jae-yeol e a sênior no site da escola. Antes de Jae-yeol retomar seus estudos, os dois tinham sido um casal no campus. As fotos doces deles juntos entristeceram Bunny, distraindo-a durante a aula e fazendo-a cortar a mão acidentalmente. Cha Ji-won, sentindo pena de seu ferimento, queria enfaixá-lo. Bunny forçou um sorriso e explicou que ferimentos são comuns na aula de escultura e para não se preocupar. Depois da escola, Bunny saiu sozinha, mas foi parada por Hwang Jae-yeol, que também tinha visto a foto online e estava preocupado com o mal-entendido de Bunny. No entanto, ao vê-la, ele não sabia por onde começar. Lembrando-se de Jae-yeol parado com a sênior, Bunny se sentiu ainda mais chateada e inventou uma desculpa para sair apressadamente. Para ajudar Bunny a superar sua tristeza, Cha Ji-won e sua irmã a convidaram para jantar com eles. Bunny os apresentou a um tipo de pão que eles nunca haviam experimentado antes, encantando-os com a nova experiência. Cada interação com Bunny trazia novas surpresas, e a irmã de Ji-won notou sua afeição por Bunny. Sem que eles percebessem, ela tirou uma foto deles juntos. Inconsciente do jantar, Hwang Jae-yeol se sentiu sombrio devido à frieza recente de Bunny e ponderou sobre como diminuir a distância entre eles. Enquanto ele estava contemplando, ele viu Bunny e Cha Ji-won caminhando lado a lado. Antes que ele pudesse cumprimentá-los, uma bola de basquete voou em direção a Bunny. Jae-yeol rapidamente a interceptou, superando o alcance de Cha Ji-won, e repreendeu os jogadores de basquete por seu descuido, também zombando da reação lenta de Cha Ji-won e da incapacidade de proteger Bunny por perto. A situação se transformou em uma discussão verbal entre os três enquanto se dirigiam para a sala de aula, sem que o jogador de basquete percebesse que continuava a observá-los. Para ganhar dinheiro para materiais, Bunny aceitou um emprego de meio período atuando em um projeto de clube. Sua colega de Badus, quarto, que deveria acompanhá-la, cancelou de última hora, e Jae-yeol imediatamente se ofereceu para se juntar a Bunny. O diretor, impressionado com a dupla atraente, os escalou como um casal. Durante os ensaios, Hwang Jae-yeol aproveitou a oportunidade para esclarecer seu relacionamento passado com a sênior para Bunny. Ele expressou decepção por Bunny nunca ter perguntado sobre isso. Vendo Bunny parar e ouvir atentamente, Jae-yeol declarou sinceramente que não tinha mais laços com a sênior e esperava que Bunny não entendesse mal. O coração de Bunny, uma vez silencioso, reacendeu com esperança e ela não rejeitou a mão de Jae-yeol. Naquele dia, enquanto uma chuva forte caía, Jae-yeol tirou a jaqueta para protegê-la, despertando emoções profundas em Bunny. A chuva encharcou inesperadamente uma pintura de adereço e Bunny se ofereceu para repará-la, impressionando Jae-yeol com sua iniciativa. No dia seguinte, Jae-yeol convidou Bunny para comer espaguete juntos, o que ela entendeu como um convite para um encontro. Após muito conflito interno, ela escolheu confiar em Jae-yeol e aceitou o convite para se encontrar sozinha. De volta ao estúdio, uma tímida Bunny perguntou a Cha Ji-won se jantar sozinha com Jae-yeol contava como um encontro. Ji-won, notando a antecipação dela pelo encontro, sentiu um toque de tristeza. Enquanto eles se aproximavam da conclusão de seu projeto, Ji-won notou cal no nariz de Bunny, mas ela não percebeu. Quando ele se aproximou para limpá-lo, a voz de Jae-yeol de repente o interrompeu, pedindo para conversar em particular com Ji-won. Jae-yeol questionou se Ji-won não estava ciente de seus sentimentos por Bunny, ou estava intencionalmente os escondendo. Ji-won explicou que eles eram apenas amigos. Jae-yeol, cético, devolveu a carteira perdida de Ji-won e o avisou contra ações ambíguas em relação a Bunny. Ji-won levou Bunny para casa, observando sua figura alegre enquanto ela saía do carro. Ele então olhou para uma foto dele e de Bunny juntos em sua carteira por um longo tempo. Jae-yeol, lembrando-se de Ji-won se aproximando de Bunny, sentiu ciúmes. Para capturar a atenção de Bunny, ele ligou para ela, combinando de se encontrar na entrada do metrô às 19 horas da noite seguinte. Antes de desligar, ele ouviu Bunny chamá-lo de irmão, o que o animou tanto que ele rolou em sua cama, ansiosamente antecipando o encontro deles. Bunny estava igualmente feliz, acreditando que eles estavam entrando em uma fase doce de seu relacionamento. No entanto, esse bom humor não durou muito, pois no dia seguinte ela viu a sênior com Jae-yeol novamente. A sênior queria conversar sozinha com Hwang Jae-yeol, mas ele recusou friamente.
Durante a aula, os pensamentos de Jae-yeol voltaram para anos atrás, quando ele estava profundamente apaixonado pela sênior. Em seu aniversário, ela de repente pediu um tempo, deixando-o confuso. Ela disse diretamente a ele que estar com ele era terrível. Após o período de resfriamento, ele queria consertar o relacionamento deles, apenas para descobrir que ela havia ido para o exterior para estudar sem se despedir. 2 anos depois, Jae-yeol a viu na TV e pensou que seus caminhos nunca mais se cruzariam, mas ela reapareceu em sua vida. Ele voltou à realidade, pronto para seu encontro com Bunny, mas foi parado pela sênior do lado de fora da sala de aula. Ela pediu para ele jantar com ela, mas Jae-yeol, incapaz de tolerar mais, a lembrou de que foi ela quem saiu sem se despedir, e ele não tinha o dever de esperar. A sênior alegou que nunca terminaram e pretendia voltar. Mas Jae-yeol se recusou a jogar jogos de palavras, a repreendeu por ser tão caprichosa como antes e pediu que ela não o contatasse novamente. Inconsciente do conflito deles, Bunny esperou nervosamente por Jae-yeol. Quando ela o viu, ela acenou feliz, mas depois viu a sênior correndo atrás dele. A sênior, acreditando que a raiva de Jae-yeol significava que ele não conseguia se desapegar, o seguiu teimosamente para confirmar. Observando o emaranhado deles, Bunny sentiu seu coração gelar rapidamente, sentindo-se como um palhaço interferindo no relacionamento de outra pessoa. Para evitar mais constrangimento, ela se virou e saiu em desespero. Jae-yeol viu isso. Afastou-se decisivamente da sênior, correu para Bunny e a beijou na frente da sênior. Na frente de sua sênior, Hwang Jae-yeol beijou Bunny. Bunny pensou que ele fez isso para provocar sua sênior. Chateada e não querendo ouvir nenhuma explicação, ela saiu com raiva. De volta para casa, Bunny olhou para as roupas espalhadas sobre sua cama, odiando que seu encontro cuidadosamente planejado se transformou em uma piada. Enquanto isso, Hwang Jae-yeol, também se sentindo para baixo, acabou de chegar em casa e recebeu uma mensagem de sua sênior. Ela claramente afirmou que mesmo se ele beijasse outra garota na frente dela, seus sentimentos não mudariam. No dia seguinte, Bunny encontrou Hwang Jae-yeol na escola. Ansiosa por uma resposta clara, ela se aproximou dele para perguntar o que o beijo significava e se eles estavam namorando agora. Vendo a expressão hesitante de Hwang Jae-yeol, Bunny ficou completamente desapontada e mais convencida de que ele a estava usando. Ela o acusou com raiva de ser tão inútil quanto seu ex-namorado. De volta ao estúdio, Bunny confidenciou seu encontro fracassado a Cha Ji-won. Ela admitiu que teria sido melhor ter jantado com Cha Ji-won. Acontece que Cha Ji-won havia levado Bunny para seu encontro na noite anterior. Vendo que Hwang Jae-yeol não havia respondido a Bunny, Cha Ji-won a convidou taticamente para jantar. Mas Bunny, animada em se encontrar com Hwang Jae-yeol, saiu do carro ansiosamente. Depois que Bunny saiu, Cha Ji-won encontrou o batom dela em seu carro e foi devolvê-lo. Justo a tempo de testemunhar Hwang Jae-yeol beijando Bunny. Ele esperava notícias de que eles estariam namorando oficialmente, mas ficou surpreso com o resultado. Reacendido com esperança, durante uma atividade do conselho estudantil envolvendo Bunny e Hwang Jae-yeol, Cha Ji-won ofereceu entusiasticamente café a todos e ajudou Bunny a distribuir panfletos. Vendo Hwang Jae-yeol distribuindo panfletos sozinho, uma colega de quarto sugeriu ajudar Bunny a promover um relacionamento mais próximo, mas Bunny recusou friamente. Ela insistiu em ir à casa de Cha Ji-won com sua colega de quarto. Depois de ouvir por que Bunny queria se distanciar de Hwang Jae-yeol, suas colegas de quarto ficaram indignadas, acreditando que desistir do emaranhado Hwang Jae-yeol era a escolha certa. O conselho estudantil continuou a se preparar para a celebração da escola. Uma garota fofocou com Bunny, destacando que o evento mais esperado era o segmento de confissão. Bunny comentou que as garotas que recebem confissões públicas são muito sortudas, pois isso significa que alguém as ama o suficiente para declará-lo ao mundo. Enquanto isso, Hwang Jae-yeol, cortando faixas para as confissões, ouviu a conversa deles e caiu em profunda reflexão. Após os preparativos, Bunny deixou o conselho estudantil cedo, mas ficou chocada ao ver a mãe de Hwang Jae-yeol sendo verbalmente abusada e chamada de destruidora de lares pela esposa de um professor que estava puxando o cabelo dela. Bunny rapidamente interveio para separá-las e as incentivou a se comunicarem corretamente. A esposa do professor acusou publicamente a mãe de Hwang Jae-yeol de seduzir um homem casado.
A mãe de Huang Ji, Yeol, retaliou, alegando que o professor a enganou e que ela era a vítima. Naquele momento, Huang Ji e Yeol correu para proteger sua mãe, fez uma reverência de desculpas à esposa do professor e então rapidamente a levou embora. Uma vez fora da multidão, ele repreendeu sua mãe com raiva por envergonhá-lo. Sua mãe, emocionalmente carregada, gritou que o professor havia fingido ser solteiro e a enganou. Ela estava de coração partido que Huang Jiayu não apenas falhou em apoiá-la, mas também ficou do lado da esposa do professor, alegando que ela estava certa em amar sinceramente e que o professor era o culpado por brincar com os sentimentos. Huang Jiayu, refletindo sobre as palavras de sua mãe, se perguntou se ele parecia irresponsável e indeciso para Bunny. Incapaz de continuar a culpar sua mãe, ele se afastou com tristeza. Naquela noite, Huang Jiayu estava sozinho, sobrecarregado pela situação de sua mãe e pela dor que ele havia causado a Bunny, profundamente desapontado consigo mesmo. Inesperadamente, Bunny apareceu. Relembrando a cena pública entre a mãe de Huang Jiayu e a esposa do professor, Bunny sentiu simpatia pelo escrutínio que Huang Jiayu enfrentou. Depois de pensar um pouco, ela o levou para seu esconderijo secreto para confortá-lo. Aproveitando a oportunidade, Huang Jia e Yeol se desculpou, explicando que o beijo no encontro deles foi uma tentativa desesperada de mantê-la, sem a intenção de usá-la. Bunny, vendo sua expressão sincera, escolheu acreditar nele. Antes que ela pudesse expressar seu perdão, um guarda de segurança se aproximou, pedindo que eles saíssem. Bunny decidiu dar a Huang Jia e Yeol outra chance. O colega de quarto de Huang Jia, Yeol, percebendo os problemas entre eles, se tornou um aliado útil. Ele disse a Bunny que Huang Jiayu estava doente com um resfriado e febre. E como ele não estava disponível para cuidar dele, ele pediu a Bunny para entregar mingau e um laptop na casa de Huang Jiayu. Nervosamente, Bunny tocou a campainha apenas para ser recebida pela sênior de Huang Jiayu. Agindo como a anfitriã, ela disse a Bunny que Huang Jia e Yeol estava descansando e pediu que ela entregasse os itens a ela. Não querendo sair sem uma palavra para Huang Jia e Yeol, Bunny pediu a sênior para dizer a ele que ela havia visitado. Inconsciente da visita de Bunny, Huang Jia e Yeol acordou e ficou surpreso ao ver sua sênior em casa. Ele imediatamente se levantou e pediu a ela para manter distância e não aparecer sem avisar. A sênior pensou que Huang Jiayu não ter mudado o código da fechadura da porta significava que ele ainda tinha sentimentos pelo passado. Sem querer explicar mais, Huang Jiayu notou o mingau e o laptop na mesa e perguntou se alguém havia vindo. A sênior, escondendo o fato de que era Bunny, mencionou vagamente que um amigo havia visitado. No dia seguinte, o festival da escola aconteceu em meio a uma grande multidão. Huang Jia e Yeol, ocupado com a fotografia, continuava a olhar para Bunny e Cha Ji-won parados juntos, enquanto Bunny também se pegava olhando para ele. O festival atingiu seu momento mais esperado, o segmento de confissão. A sênior tirou uma faixa da árvore de confissão e emparelhou com sucesso um casal que gostava um do outro. Quando ela removeu a segunda faixa e viu que era endereçada a Bunny, ela olhou para Huang Jia e Yeol, hesitando brevemente. Ela então corajosamente convidou Bunny para o palco. Em meio a aplausos da multidão, Bunny subiu ao palco, seu olhar involuntariamente procurando por Huang Jia e Yeol, esperando que ele fosse quem estava confessando. No entanto, quando a sênior convidou o confessor a se apresentar, Huang Jia e Yeol não se moveu. Como nenhum homem se aproximou do palco, a multidão murmurou, deixando Bunny envergonhada e insegura no palco. Naquele momento, Cha Ji-won caminhou lentamente e ficou firmemente ao lado dela. Seguindo o protocolo, a sênior pediu a Cha Ji-won e Bunny para se olharem nos olhos por 10 segundos. Cha Ji-won olhou para Bunny com profundo afeto, enquanto Bunny retribuiu o olhar, não mostrando sinais de estar comovida. Após o evento, Bunny perguntou a Cha Ji-won por que ele subiu ao palco. Cha Ji-won confessou que o cartão de confissão foi escrito por ele. Enquanto arrumava o evento, Huang Jia e Yeol confrontou Cha Ji-won sobre por que ele subiu ao palco, apontando que o cartão de confissão não foi escrito por ele. Cha Ji-won, abandonando sua habitual restrição, acusou Huang Jia e Yeol de finalmente acertar seus sentimentos, mas de não ter a coragem de encarar Bunny, sugerindo que sua sinceridade era questionável. Huang Jia e Yeol sentiu o ataque nas palavras de Cha Ji-won e o lembrou que, como amigo próximo de Bunny, suas ações estavam ultrapassando os limites.
Cha Ji-won expressou bruscamente sua aversão pela indecisão de Hwang Jae-yeol e declarou sua intenção de perseguir Bunny. Após a limpeza, alguém notou que Hwang Jae-yeol havia saído cedo com a câmera e sugeriu enviar alguém atrás dele. Apesar das objeções de Cha Ji-won, Bunny se ofereceu, lembrando que Hwang Jae-yeol queria conversar com ela. Sem que ela soubesse, a sênior já estava no estúdio de Hwang Jae-yeol, tendo levado o almoço para comemorar o sucesso do festival. Hwang Jae-yeol, cansado de emaranhados, questionou a sênior sobre seu desaparecimento repentino e as razões por trás disso, pedindo para esclarecer tudo para evitar futuras complicações. Quando a sênior hesitou em responder, ele descartou suas desculpas como mentiras e saiu abruptamente do estúdio. Assim que a sênior estava prestes a sair, Bunny chegou. A sênior a avisou que ela e Hwang Jae-yeol se separaram devido a circunstâncias inevitáveis e que ele logo voltaria para ela. Bunny, determinada a não deixar a sênior afetar seu relacionamento com Hwang Jae-yeol, retrucou que ela não tinha o direito de se intrometer. Enquanto se defendia verbalmente, Bunny se preocupou internamente com o relacionamento de Hwang Jae-yeol e a sênior. Enquanto isso, Cha Ji-won, agora ativamente perseguindo Bunny, a buscou para a escola e ajustou atentamente o cinto de segurança dela. No entanto, ao chegarem na escola, eles viram uma multidão em torno da sênior, tirando fotos e fofocando sobre uma notícia sugerindo que sua mãe havia fugido devido a dívidas. Oprimida pelo medo e cercada por pessoas apontando telefones para ela, o rosto da sênior ficou pálido e ela lutou para respirar, derrubando o telefone. Enquanto ela tentava pegá-lo, Hwang Jae-yeol apareceu de repente, a ajudou com o telefone e a tirou da multidão. Neste ponto, a sênior decidiu revelar a verdade sobre o rompimento deles. Sua mãe havia sido enganada em um investimento, perdendo não apenas seu dinheiro arduamente ganho, mas também a bolsa de estudos da sênior. Sua mãe então a persuadiu a pegar dinheiro emprestado do rico Hwang Jae-yeol. Envergonhada, ela não conseguia se convencer a contar a Hwang Jae-yeol sobre esses eventos desgraçados. Sem que ela soubesse, sua mãe foi pelas costas dela para pegar dinheiro emprestado da mãe de Hwang Jae-yeol. Irritada, ela invadiu para devolver o dinheiro e pediu desculpas à mãe de Hwang Jae-yeol. Depois que suas finanças foram esgotadas, ela teve que largar os estudos e trabalhar fora da cidade. Para preservar sua dignidade restante na frente de Hwang Jae-yeol, ela mentiu sobre estudar no exterior. Agora confiante e não mais envergonhada de seu passado, ela reapareceu diante de Hwang Jae-yeol, esperando reacender o relacionamento deles. Ao saber da verdade, Hwang Jae-yeol ficou profundamente comovido. Para protegê-la de um possível assédio da mídia em sua casa, ele providenciou para que ela ficasse em sua casa enquanto ele ficava em seu estúdio. Enquanto isso, Bunny, alheia a esses detalhes, continuava a repassar a cena de Hwang Jae-yeol, levando a sênior embora e, juntando as notícias, se convenceu de que eles haviam se reconciliado. Simultaneamente, por insistência da sênior, Hwang Jae-yeol visitou a antiga sala de aula deles, onde eles haviam verificado secretamente seu futuro espaço de aprendizado ao receberem suas cartas de admissão na universidade. A sênior escreveu alegremente na mesa que Hwang Jae-yeol a amava e desejava que o amor deles permanecesse doce e apaixonado. Hwang Jae-yeol, puxado de suas memórias, percebeu que, apesar do belo passado, eles não podiam voltar àqueles tempos. Saindo da sala de aula, eles encontraram Bunny e Cha Ji-won saindo do estúdio. Hwang Jae-yeol e Bunny trocaram olhares cheios de complexas emoções indizíveis. Sentindo as correntes ocultas entre eles, a sênior se agarrou visivelmente à manga de Hwang Jae-yeol na frente de Bunny, marcando seu território. Vendo a expressão entristecida de Bunny, Cha Ji-won rapidamente a levou embora. Cha Ji-won e Bunny saíram para uma refeição e compras, e Cha Ji-won ficou encantado com a maneira alegre de Bunny. De repente, começou a chover forte. Cha Ji-won foi comprar um guarda-chuva enquanto Bunny ficava perto da janela, observando a chuva. Ela não podia deixar de se lembrar de correr na chuva com Hwang Jae-yeol. Sem que ela soubesse, Hwang Jae-yeol também estava observando a chuva, pensando nela. Hwang Jae-yeol foi levado para fazer compras pela sênior, mas o humor alegre dela não o afetou, pois ele estava constantemente pensando em Bunny. Enquanto isso, Cha Ji-won levou Bunny a um restaurante e eles coincidentemente entraram para encontrar Hwang Jae-yeol com a sênior.
O encontro foi extremamente estranho para os quatro e foi piorado por um garçom sem noção que, notando que outras mesas estavam cheias, sugeriu que eles compartilhassem uma mesa. Quando Cha Ji-won e Bunny se sentaram, a sênior perguntou deliberadamente se o relacionamento deles havia progredido bem após a confissão e os elogiou como um casal perfeito. Bunny se sentiu desconfortável e acidentalmente derramou água em suas roupas, levando-a a correr para o banheiro. Incapaz de ficar sentado, Hwang Jae-woo a seguiu e esperou do lado de fora do banheiro. Hwang Jae-woo confrontou Bunny, perguntando se ela estava namorando Cha Ji-won, pois ele estava angustiado ao vê-los juntos. Bunny sarcasticamente disse a ele que ele não tinha o direito de interferir em sua vida e que eles não deveriam mais se intrometer nos assuntos um do outro. Voltando para seus lugares, Cha Ji-won consideradamente levou Bunny embora. A sênior, insatisfeita com o estado distraído de Hwang Jae, Yeol, por causa de Bunny, o confrontou. Hwang Jae-yeol, em seu limite, disse sinceramente a ela que, embora o rompimento deles tivesse razões inevitáveis, ele não podia mais continuar o relacionamento passado porque havia se apaixonado por Bunny. Apesar das lágrimas da sênior, ele se desculpou e saiu para correr atrás de Bunny. Bunny parou quando o ouviu chamando seu nome. Cha Ji-won agarrou seu braço pedindo que ela não fosse até ele. Mas Bunny se soltou resolutamente e caminhou em direção a Hwang Jae-yeol. Desta vez, Hwang Jae-yeol confessou seus sentimentos em voz alta sem hesitação. Bunny, não mais reprimindo suas emoções, ficou na ponta dos pés perto de Hwang Jae-yeol, respondendo aos sentimentos dele com um beijaço. E assim, a nossa história chega ao fim.